Em 15 de agosto de 1769, nasce o homem que vai fazer que a vida nas Américas nunca mais seja a mesma. Que tudo mude. Que tudo se torne independente. Sim, ele, Napoleão. Mas eu sou o Gustavo, esse aqui é o Clio História e Literatura, History and Literature, onde eu sou speak English, sou bilíngue. E hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. Comecei falando sobre Napoleão, e realmente, Napoleão não é a peça fundamental das independências da América, né? Você tem outros assuntos aí, mas na maioria da América do Sul, né, os países da Grande Colômbia e o Brasil, ele tem um pezinho ali que ele acabou causando, mas vamos lá. Em 21 de novembro de 1806, Napoleão declara o bloqueio continental à Inglaterra, porque precisava invadir a Inglaterra, só que a Inglaterra tinha uma força naval muito grande. Então o que acontece? Eles não conseguiam chegar, porque a Inglaterra é uma ilha. Então eles declararam o bloqueio continental, que é para ninguém comerciar com a Inglaterra. Só que aí tem um rei português lá, né, que é o Dom João VI, e na verdade nessa época nem chega a ser rei, né, a rainha mesmo é a Maria Louca, né, a mãe dele. Então em 1806 o Dom João chega lá, cartinha pra ele, tipo, ó, não faz mais comércio com a Inglaterra. Mas pô, eu vivo fazendo comércio com a Inglaterra é minha grande parceira aqui, como é que é? Não posso mais? Você não pode mais. Beleza, vou aderir ao bloqueio. Aí chega no inglês lá, não vou mais aderir não, vó. Não conta nada pra eles não, mas eu vou continuar fazendo comércio com você. Pode chegar, encosta aí, desembarca. Beleza. Então, o Dom João ele finge que adere ao bloqueio continental, mas não adere. Napoleão fica pé da vida, porque até nas memórias dele ele declara que Dom João VI, né, é um dos monarcas que conseguiu enganar ele. E como quem promete, cumpre, né, pelo menos na parte do Napoleão, ele mandou invadir Portugal. As tropas que tinham lá do irmão dele. É o irmão dele na França, né? As tropas que tinham na Espanha ali do irmão dele. Mandou invadir em Portugal. Dom João VI, ele vem pro Brasil. Ele foge pro Brasil com a corte, né? Mais 1.500 pessoas e muita coisa. Tipo, ele pegou a biblioteca portuguesa. Ele pegou o tesouro, quase mais da metade do Tesouro Nacional. E botou tudo nas caravelas portuguesas e inglesas e veio pra cá. Inclusive, né, não querendo me gabar aí, mas nessas caravelas tinha uma família aí chamada Armon, qual a pessoa que lhe fala descende. A família real foge em 29 de novembro de 1807. Aí eles têm uns problemas na viagem, acaba dividindo em duas, né, uma que vai direto para Salvador, chega lá em Salvador, e depois, dia 27 de janeiro, eles chegam no Rio e transferem a capital para o Rio. E tem uma outra que vai para Cabo Verde, para em Cabo Verde, reabastece e segue direto para o Rio de Janeiro. E como o Dom João tinha prometido, né, que os ingleses não vão levar de graça os portugueses para a América, né, eles são bonzinhos, mas não tanto, né, um acordo do Dom João com os ingleses é que assim que chegasse no Brasil, né, o Dom João declararia abertos os portos brasileiros para as nações amigas, porque pensa aqui, né, o que mostra que o território é uma colônia, é o pacto colonial, né? Que em um dos aspectos, a colônia só pode comercializar com a metrópole. E não com mais que ninguém. Mas quando ele chega aqui, ele abre os portos da colônia para nações amigas, né? Que nesse caso era a Inglaterra. Porque o resto estava em guerra ou estava com Napoleão. Então, Inglaterra é a nação amiga, tipo, tá aqui, vamos aí, chega aí. Acabou a guerra aí, né? Napoleão vai lá ser exilado, depois ele volta e é exilado de novo. Mas tem em 1814, 1915, tem um Congresso de Viena. O Congresso de Viena. Que é pra, né, acabou a guerra, os caras precisam se juntar ali e arrumar a bagunça que foi feita, né? Que já tava ali, vamos arrumar essa bagunça. E Portugal precisava retomar os territórios que eram deles, né? E uma das cláusulas do Tratado de Viena é que os monarcas só poderiam retomar os territórios caso estivessem na capital da sua metrópole. Ou seja, Dom João estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Não era a capital da metrópole. Dom João não queria voltar para Portugal.
Então o que ele faz? Declara que a capital da metrópole agora é o Rio de Janeiro. Então, em 16 de dezembro de 1815, Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Ele não é mais uma colônia, ele é um reino que está unido a Portugal e Algarves. E para você que não sabe onde que é Algarve, né? Algarve é uma região que fica ao sul de Portugal ali, que é um outro reino. Uma outra história, qualquer dia a gente fala disso, beleza? Então agora o Brasil não é mais uma colônia, né? É Reino Unido, então ele pode comercializar com vários negros aí. Aí Dom João tá aqui de boa, tá só curtindo a maresia, tá suave. A Carlota Joaquina não gostava muito daqui, mas ela adorava. Ela falava que não gostava, mas ela adorava muito nadar pelada, fumar um baseado, transar. Tá louco. Só que aí felicidade de brasileiro usa pouco. Em 1820 estoura a Revolução do Porto. Porque a família real tava aqui no Brasil, tava tudo de boa. E Portugal estava lá, sob o comando dos ingleses. Os ingleses estavam tomando conta de lá, estavam administrando, porque a guerra acabou. Os ingleses ficavam lá para bater o Napoleão durante a guerra. Aí acabou a guerra, eles continuaram lá e administrando as coisas. Aí os portugueses, não, nós não estamos mais em capital, nós queremos voltar a ser capital, que não sei o que lá, o rei está muito longe. Volta, rei. Aí tem uma revolta, o pessoal, os burgueses, né, se revoltam contra a família real, toma o poder de Portugal e falou o seguinte: nós não vai tirar vocês, mas vem pra cá, que nós vamos decidir essa bagaça. Foi uma pressão enorme em cima de Dom João para ele voltar. Até que ele decidiu, quer saber? Não vou perder a coroa, vamos embora, vamos voltar pra Portugal. Então no dia 26 de abril de 1821, ele volta pra Portugal, né, pra as cortes lá. Só que ele deixa o filho dele. Falou, Pedrinho, Dom Pedro, né, Pedrinho, seguinte, tô voltando, mas cuida das bagaças aí, tá? Fica aí, administra as coisas aí, beleza? Agora você é o príncipe regente do Brasil. Fechou, pai, vamos embora, tchau, beijo, despacha a mala. Agora Dom João está em Portugal e os liberais decidem fazer uma Assembleia Constituinte, fazer a nova Constituição de Portugal. Só que a burguesia portuguesa falou: Brasil não vai ser mais Reino Unido não, a gente quer devolver ao estado de colônia, vai ser a colônia de exploração, vai voltar ao que era. Lembra que eu falei que veio um monte de portugueses pro Brasil junto com a família real? Eles vieram pro território, ficaram e gostaram e fizeram raízes aqui. E teve um enraizamento dessa burguesia. Criaram um comércio, um monte de coisa. E somos brasileiros agora. E a burguesia aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, cresceu bastante. Só que aí você pensa, se o Brasil voltasse a ser colônia, além de eu perder o status de ser um morador de um Reino Unido a Portugal, eu vou ter que fazer só comércio com Portugal e não com a Inglaterra, com o pessoal lá. Vou poder fazer comércio com o mundo. Porque vai voltar o pacto colonial. Então eu não quero. Não quero mais isso. Vamos cortar as asinhas desses caras da Constituinte aí. Só que é prolongada a Constituinte, né? O pessoal chama. E como o Brasil é Reino Unido, chamam 70 deputados, né? 70 pessoas para fazer a Constituinte aqui do Brasil para lá. Só que foi tão rápido que eles não conseguiram se organizar, porque as coisas demoravam, não tinha WhatsApp na época, né? Inclusive, 90% do trabalho do historiador é dizer que naquela época não existia isso. Então, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha as coisas, era por carta, né? Então demorou muito a informação chegar para cá, tanto que dos 70, só foram 49 deputados para Lisboa. Inclusive, os deputados de São Paulo representaram Minas Gerais. Inclusive, no meio desses deputados tinha o Cipriano Barata. Cipriano Barata fez um episódio, um podcast só sobre ele. Cipriano Barata, maravilhoso. Você tem ideia? Ele andava pelas ruas de Portugal em roupas esfarrapadas, né? Para poder provocar as elites de lá. Era muito legal o Cipriano Barata. Inclusive, ele participou de várias conjurações, aí, mais várias coisas. A gente fala sobre ele qualquer dia. Só que para a elite portuguesa, para o pessoal lá em Portugal, não bastava ter a família real de volta a Portugal. Tinha que ter o príncipe. Então eles fizeram o seguinte: eles declararam que o príncipe que o príncipe residente do Brasil era, na verdade, só um governador do Rio de Janeiro e que ele deveria voltar para Portugal. Aí Dom Pedro ficava assim: vou, não vou. Até que o pessoal do Rio de Janeiro se organizou. Fizeram um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas e entregaram para ele. E falou: o pessoal quer que você fica. Aí deu 9 de janeiro de 1822, que ele chegou lá
na janela lá, no Paço Real. Chegou lá e falou, ó, vocês querem, eu fico. Manda dizer, né? Se é para o bem de todos, felicidades da geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ele não fala com o povo, ele mandou dizer. Isso aí foi mais ou menos uma banana, tipo assim, ó, não vou, tchau, pra Portugal. Falaram, não vou. Vocês querem que eu vou? Não. Aí os portugueses não gostaram, aí o que acontece? O Dom Pedro declarou em 16 de abril de 1822 que qualquer tropa portuguesa que desembarcasse no Brasil sem autorização dele seria considerada inimiga. E também expulsam as tropas leais, né, a Portugal ali no Rio de Janeiro. Aí chegamos a agosto de 1822. Estoura uma revolta provincial em São Paulo. São Paulo sempre se revoltando, sempre incomodando, enchendo o saco. Aí o que acontece? Dom Pedro tem que vir para São Paulo para resolver a treta. Aí então ele pega a Dutra lá, vem sem pagar pedágio, nada, vem direto. Chega aqui, pega a marginal engarrafada, aí chega ali no centro. Aí no dia 29 de agosto, não lembro. Ele chega aqui, na virada de agosto para setembro, encontra com aquela que seria, né, a famosa mulherzinha, a top, né, a topzera de São Paulo, Dona Domitila de Canto e Melo, Domitila de Castro Canto e Melo, que é a Marquesa de Santos. Conhece ela. Aí no primeiro dia já conhece nos dois sentidos ali, ó. Aí ele resolve as tretas aqui, aí ele pensa, tô aqui do lado, tô precisando tomar uma coisinha, vou descer a Anchieta, né, pegar aqui, descer a Anchieta, vou pra Santos, desceu pra Santos. Foi lá, falou com a família do... Vai voltando, ele realmente desceu a Serra de Santos, né, a calçada do Lorena, foi conversar com a família do não era Dom, do José Bonifácio, que é um dos patriarcas dele. Depois faz um episódio sobre o José Bonifácio também. Conversa com o cara lá, aí tipo assim, a Marquesa tinha dado uma chave de coisa tão forte nele que ele falou assim, não vou voltar pro Rio de Janeiro de barco não. Porque ele tava em Santos, né, pegava um barco, tchau. Eu vou voltar a cavalo, vou dar uma passadinha em São Paulo. Então ele sobe a serra, só que ele come um negócio tão pesado em Santos que ele fica meio, né, zoadinho do estômago. Aí ele sobe a serra e quando tá chegando ali na região do Ipiranga, ele tá, né, mal, decide pela 8ª vez quebrar o corpo para atender um chamado da natureza. Só que enquanto Dom Pedro vem para São Paulo para resolver essa questão provincial, quando ele sai, uns dias depois que ele sai, chega uma carta de Portugal, lá no Rio de Janeiro, das cortes, falando o seguinte, olha, Dom Pedro, volta, porra. Volta e a gente vai fazer o Brasil virar colônia de novo. Aí chega na mão da Dona Leopoldina, né, aquela Habsburgo, assim, já de sangue quente, né, falou, não vai ser assim. Não, aí chama, ô Bonifácio, vem cá, o Bonifácio chega, não. Aí os dois pegam uma carta, né, os dois, a Dona Leopoldina faz uma carta, o Bonifácio também faz outra carta, o Dom Pedro, e manda o cara dos Correios, do Correio Real, entregar pra Dom Pedro, né? Aí o cara vai de cavalo, vai pegar a Dutra, atravessar, passou por Guaianazes, inclusive. Aí ele vai encontrar com Dom Pedro e entregar a carta. Beleza, mas na carta de Dona Leopoldina falava, ó, seguinte, estão querendo fazer isso, vamos tornar independente. Eu considero que pelo cargo, tá na metrópole, né, pelo cargo da pessoa ali, é a que declarou a independência, eu considero. Bonifácio também fez a mesma coisa, falou, ó, deu merda, vamos separar agora. Fechou as cartas, mandou pro Dom Pedro. Então o Dom Pedro deu uma paradinha, né, no riacho, aí tava dando aquela agada de boa. O mensageiro chega em São Paulo e fala, cadê o Dom Pedro? Desceu pra Santos. Putz, vou ter que descer pra Santos. Desce pra Santos, porque não tem um telefone, não tem um... Grambel não tava vivo, tava vivo, mas não tinha inventado o telefone ainda, né? Então não tinha como passar um telefone ali. Então eu falei, ó, vou descer pra Santos. Aí ele pega a estrada do mar pra descer pra Santos. E quando ele chega no Ipiranga, ele vê uma comitiva ali de cavalo, de mula, né? Pessoal tudo ali reunido. Falou, achei. Ô, glória. Aí encontrou com o Dom Pedro lá, falou, Dom Pedro, essa mensagem é pra você. Entregou pro Dom Pedro pegou, abriu e falou, não pode ser. Não. Não.
Ah, pronto. Aí deu toda a história que você conhece. Dom Pedro já tava assado, passando no Pepogode, conhecido como Homem Nebacetim, tomando aquela maisena com água e limão, né, pra dar aquela segurada. Já tava puto, olhou pro pessoal e falou o seguinte: gente, laços fora. Laço é porque tinha uns lacinhos com eles. Não sei se era um chapéu, acho que era um chapéu e no peito. Que era da cor da família real, que representava que eles eram portugueses, né? Que eles eram ligados à família portuguesa. Aí eles arrancam os laços, pisa. Tem uns cronistas que tinha 10 cronistas naquele momento. Ele tinha 10 pessoas 10 cronistas não, 10 pessoas que fizeram esse relato. E nem todas eles falam que Dom Pedro chegou, puxou a espada e falou: independência ou morte. Até porque tem uma analogia de que esse independência ou morte vem da independência haitiana, né? Que teve uma frase parecida. O Bruno vai colocar aqui a frase parecida. Então o pessoal falou: ó, laços fora, independência ou morte. E vambora que eu já tô tudo quebrado aqui. Vamos pra São Paulo. Aí depois, na semana seguinte, ele chega no Rio de Janeiro e é aclamado como imperador do Brasil. E no dia 12 de outubro de 1822, no aniversário dele, ele é coroado como imperador do Brasil. Dando aquela cortada assim, sentimental, né? Tipo, não somos mais portugueses, somos brasileiros. Inclusive, o nome brasileiro é um gentílico, né? Porque o brasileiro é quem cuida do pau-brasil, quem trata do pau. Então, se vocês falar naquela época que a pessoa era brasileiro, ela, na verdade, estava meio que fazendo uma ofensa, né? Falando que ela cuida do pau. Aí você pensa, o Brasil, um país que tem um nome surgido de um pau, tá muito conservador, né? Mas só pro final do ano de 1822, que o Dom Pedro mandou uma carta pro pai dele e falou: ó, tô separando aqui e já era, beleza? Mas Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil em 1825, quando eles fazem um tratado de aliança, né, aliança amizade, Brasil e Portugal, em que Portugal reconhece, mas a troco de 2.000 libras esterlinas, que Portugal estava devendo para a Inglaterra. O Brasil estava lá, tinha uns cofres, tinha umas moedinhas contadas, falou: tá, pega, pagou a independência. Mas pagou direto pros ingleses, né, porque o dinheiro não ficou com os caras, foi direto para a Inglaterra. E é isso, legal, né? Porque assim, não, pera. Faltou as batalhas? Então, é que assim, o Brasil é um pouco diferente da América Latina, assim. Tanto que não é à toa que o pessoal em outros países tem cátedras nas faculdades só para estudar a história do Brasil. Você vê que o Brasil é um pouco diferente. Teve as revoltas da Grande Colômbia, que separaram, fizeram repúblicas, né? No Brasil é aquela história, mudou tudo para mudar nada. Saiu uma coroa portuguesa para ficar um coroa portuguesa. Ficou a família Bragança no poder ainda. E tivemos guerra, sim, tivemos umas batalhas, porque ainda não tinham tropas nos portos, né, as tropas portuguesas nos portos. No Belém, né, no Pará lá, no Maranhão, na Bahia, inclusive, apesar de da Bahia é muito legal, porque eles estão tendo um enfrentamento, né, das tropas brasileiras com as tropas portuguesas. As tropas portuguesas estão ganhando. O general brasileiro olha e fala assim: vamos bater em retirada. Corneteiro, toca a corneta de retirada. Aí o corneteiro, né, malandrão, tocou a corneta de avançar. Aí quando os portugueses ouviram a corneta de avançar, falaram: mano, não, tá chegando um tropa aí, vambora. Isso é uma coisa que a gente conta depois. E também teve Montevidéu. Montevidéu era parte do Brasil naquela época, o Uruguai. E é isso, vocês gostaram? Eu só dei uma pincelada por cima, falei bem rápido e tipo cheio de anacronismo, cheio de várias coisas, mas tá aí. Prometo fazer outros vídeos falando melhor sobre cada episódio aí, vindo da família real, a abertura dos portos, até sobre a Domitila, né? Tem que falar sobre a Dona Domitila e a Leopoldina. Aí eu jogo pra lá isso. Beleza? Então, ó, não esquece de julgar. Não é julgar. Não esquece de seguir o Clio nas redes sociais, no Instagram. Aqui, inscreve aqui no canal, por favor, pelo amor de Deus. Dá uma curtida, bota um comentário aí, o que você achou. Falei alguma merda, falei alguma besteira, falei uma coisa legal. Bota aí nos comentários. E é isso. É vida que segue. Beijinho.